Olá, Sagitas! Bem-vindos, Denise da Conectarium, para a gente falar do nosso horóscopo, né? O melhor de todos, como vocês sabem, do mês de junho, né? Para Sagitário. Uma longa jornada para nós, interessantíssima, começando agora com essa temporada de eclipses no nosso signo. Quero comentar o que está mais em evidência. Quero dizer que nada substitui seu mapa de nascimento, sempre lembrando disso. Aqui é para a gente pegar a técnica do horóscopo e ver aonde esses planetas no céu caem para nós, né? Então essa é a ideia. Lembrando sempre do que nos torna sagitarianos natos, né, galera? Então, o signo de fogo, da sabedoria, expansão, conhecimento, desbravar novos horizontes. Então, tem a fama de aventureiro e de viajante, né? Porque, na verdade, para Sagitário, a viagem é um aumento de perspectiva. Então, tudo que puder aumentar a perspectiva, aumentar o horizonte, desde um livro, uma palestra, uma viagem, uma aventura, né, vai interessar para Sagitário, né, no seu ponto de maior elevação, né, pessoal? Tem a coisa do Sagitário ser definido como oba-oba e tal, mas da aventura, da festa, um signo sociável, mas num grau mais elevado é a busca da sabedoria e da verdade, né, a supremacia sagitariana de busca pela verdade e pelo conhecimento. Conhecimento lava a alma sagitariana. Bom, vamos falar dessa temporada de eclipses. Junho começa todo vapor. Lembrando, só fazendo uma breve introdução, eclipse, ele é fisicamente, né, o alinhamento da Terra, da Lua e do Sol, né, eles estão em alinhamento. É muito simbólico esse alinhamento, porque tem um jogo de luz e sombra, e quando a gente fala de eclipse, a gente tem algo que está obscurecido, algo que fica numa camada de sombra. Os antigos via esse ponto como um ponto de muita atenção, dizia-se, né, que o véu entre os mundos está fino na época do eclipse, o que torna a gente mais vulnerável, mais aberto, um processo, alguns dizem até kármico, de solução de questões. O que acontece em temporadas de eclipse tem um desdobramento, costuma ter um desdobramento até o próximo eclipse, no máximo da extensão, né, uns 6 meses, e no mínimo um mês. Então a gente fica atento às áreas onde está caindo. Falando, até antes de entrar no eclipse, eu tô com uma sensação que minha câmera tá torta, vocês me falam. A gente tá numa temporada importante para Sagitário, primeiro porque nós estamos na temporada geminiana, que é o signo oposto. Então a lua nova que começamos lá no dia 22 de maio, sempre a lua nova fala do início desse ciclo lunar. Então é legal também esse nosso processo de cocriação, razão pela qual eu tenho feito os vídeos, que é pra gente poder criar junto, né? O universo tá tocando uma música, tá contando uma história pra gente, tá dizendo pra que lado tá indo, mas é a nossa intenção, a nossa energia que vai mudar o jogo, né? Então, o início, a lua nova, fala de onde a gente coloca intenção, de onde a gente tem que estar mais sintonizado. Essa lua nova do dia 22 lá de maio, a 2 graus de Gêmeos, eu tô sempre falando grau, caso você seja um apreciador, estudante, conheça seu mapa, você também pode ver em que áreas cai no seu mapa individual, tá bom? Mas aqui é a tônica para geralzona para Sagitário. 2 graus de Gêmeos já aciona para nós essa área de parceria, relacionamento, o outro na nossa vida. Quem também está passando por ali é Vênus, que é a pequena benéfica, né? Então, iniciando a nossa conversa falando de amor e de parceria, tem essa lua nova convidando a gente a pensar relacionamento, entender como estão essas relações, fazem sentido ou não, elas nos nutrem ou não. E aí com um agravantezinho, né? Porque Vênus é a pequena benéfica que vem facilitar a gente criar novas narrativas com relação à parceria, e ela está no movimento de retrogradação. Falando primeiro que ela mexe ou aciona, né, o planeta do amor na área do relacionamento de 4 de abril até 7 de agosto. É um período expandido por conta da retrogradação. Ela fica retrógrada de 13 de maio até 25 de junho. Retrogradação, para todos nós, por estar no céu, significa revisar relacionamento. O fato de ser Vênus revisando o relacionamento para todo mundo. Para nós, sagitas, mais ainda porque ela está transitando justamente e se retrogradando na área dos relacionamentos e parcerias. Então vamos jogar aí nossas intenções, entenda o que está sendo isso para você, esse início de ciclo, para cada um vai ser uma história. Alguns estão, se está no relacionamento já há muito tempo, revisando, criando outras narrativas. Se está chegando alguém novo,
né? Pode ser o início de uma nova história, revisando se essa história tem continuidade ou não. Enfim, a seara das parcerias está muito evidenciada, tá bom? A lua cheia do dia 5 de junho, que aí sim é o eclipse, começa essa temporada pra gente de olhar mais a fundo os temas. Tá caindo para Sagitário, tá caindo em Sagitário, e aí eu queria parar um pouquinho para explicar para vocês que o eixo dos eclipses vão estar agora no nosso signo, então vai estar caindo pelo próximo ano e meio nos signos de Gêmeos e Sagitário. Vai estar alternando, com exceção dos dois últimos eclipses que serão dia 21 de junho e 5 de julho, o último toque que eles vão dar no eixo Câncer-Capricórnio, tá bom? Então, esse eixo Câncer-Capricórnio pegou para nós uma esfera de recurso, dinheiro, o que produz, quanto ganha, com quais ferramentas, a questão do dinheiro compartilhado, dinheiro com alguém, sexualidade, transformação. Então, esses assuntos foram acionados no último ano e meio, vai ter o último toque agora, nessa fase de eclipse, mas em seguida, todos os eclipses até 2022, no início do ano, vão cair nesse eixo Gêmeos-Sagitário, tá bom? Então, essa nossa projeção versus, né, o relacional, como é estar no mundo e como é relacionar-se, então, toda a esfera de parceria, casamento, sociedade, tudo isso sendo extremamente mexido. Ponto importante dessa fase de eclipse cair no nosso eixo, né? Tem a historinha que até comentei no vídeo introdutório, mas eu preciso repetir aqui para ter certeza. Os eclipses, eles caem perto dos nodos lunares, tá? O que é nodo lunar? Ele é uma intersecção da órbita da Terra com a órbita da Lua. É um ponto importante no céu, é um ponto, chama nodo como um nó, uma cicatriz mesmo. E tinha uma mitologia de que os nodos, no fundo, é um dragão que foi cortado no meio, e a cauda do dragão é o que a gente traz de conhecimento inato de outras vidas, de outras experiências, é um lugar quentinho de zona de conforto. E a cabeça do dragão é uma missão, onde a gente tem que chegar nessa vida. Só que como é um lugar desconhecido, que a gente não tem tanta experiência, dá um medo, né, de chegar nessa cabeça do dragão. Então, simbolicamente, quando esses nodos, né, que estão perto dos eclipses e estão no nosso eixo também, estão passando, eles têm esse simbolismo. E o nó do sul, que é a cauda do dragão, está em Sagitário, e a cabeça, a missão, está em Gêmeos. O que significa o seguinte, pessoal, para nós tem um trabalho de depurar o nosso, né, a nossa essência, a nossa individualidade, criar outras narrativas, deixar ir o que não nos serve mais, apontar para uma missão através da nossa sombra. A nossa sombra é geminiana, né? O signo oposto, ele aciona o que há de sombra em nós, o que a gente não consegue ver. Então, Sagitário é uma meta, é o centauro, né, que lança suas flechas com uma meta muito objetiva. Então, a gente é cheio de raiz, arraigado nos nossos princípios, nas nossas crenças. E Gêmeos é a diversidade de temas, flexibilidade, né, abrir várias janelas, pode até se perder de tanta janela de diversidade que abre Gêmeos. E aí vem o Sagitário e fala, foca, né, vamos ter uma meta. Então, para a gente, um pouco é o que nós precisamos deixar ir dessa nossa individualidade, incorporar essa sombra geminiana de flexibilidade e adaptabilidade, que vamos combinar que Sagitário sabe ser cabeça dura. Então, como é que a gente pode tomar vantagem dessa sombra geminiana através dessa simbologia dos eclipses, de ser mais adaptável, ser mais flexível, olhar um outro ângulo da história? Tá? Pensa nisso, tem coisas para que a gente deixe ir. Tô falando com toda a propriedade, porque eu sou uma também. Então tem coisas que nós estamos com essa cauda do dragão precisando pegar esse ano e meio para revisar profundamente temas da nossa identidade, tá bom? E esse eclipse, fica esperto, o que traz esse eclipse do dia 5? O que acontece? O que aconteceu nos últimos, que foram em dezembro, 26 de dezembro de 2019, 10 de janeiro de 2020, e nós vamos ter os próximos em 30 de novembro de 2020, em Gêmeos, e 14 de dezembro de 2020 em Sagitário, novamente, tá bom? A gente fala até lá, vamos conversando. Mas esse eixo Gêmeos-Sagitário, a gente precisa dessa explicação e precisamos estar antenado com essa fase, tá? Com essa fase que eu acho fenomenal. A gente está tendo uma oportunidade
de bem fundo. Isso vai ser bacana, tá bom? Bom, deixa aí que eu vou me estender em Sagitário, que eu dei explicações que eu não dei nos outros signos. Lua nova, no dia 21 de junho, é o novo ciclo, novas sementes, é o momento, lembrando que a lua nova é onde a gente planta, a gente tem a oportunidade de fazer plantios das nossas ideias, dos nossos projetos, de gerar novas oportunidades. Ele tá numa área, ele tá pegando, lembrando que eu te falei, os últimos 2 eclipses é o último toque nesse eixo de apego e desapego. Então, o do dia 21 tá falando desse dinheiro compartilhado, de sexualidade, de transformação, de lidar com crises, porque é uma área de crises, é uma área onde a gente mexe com tabus. Quem tá lá também confirmando isso é o nosso mental, intelectual, Mercúrio, a mente, o pensamento, também voltado para acionar o que está profundo, acionar o que está psíquico ali, oculto, temas de sexualidade, enfim, questões financeiras, tudo isso sendo acionado. E como é lua nova, pensa o que você quer trazer à tona, o que você quer incorporar que estava oculto, o que de repente você está tendo chance de ver que estava por baixo do tapete, porque essa casa é uma casa de crise, de tabu, que ela não tá lá à toa, ela tá lá para mostrar pra gente o que precisa ser visto, o que precisa ser depurado. Então, o que tá vindo à tona que a gente está tendo a oportunidade de elaborar até intelectualmente com esse Mercúrio ali? E olha só, esse pensamento tá acionando essa casa, que é uma casa profunda, né? De 29 de maio até 5 de agosto. Um período mais expandido do que o normal, porque vamos pegar a janela de retrogradação de Mercúrio. Lembrando sempre, retrogradação, revisão. O que precisa ser olhado de novo. Retrogradação de Mercúrio, 18 de junho até 12 de julho. Então, o que a gente precisa rever? Que tabus são esses? Que temas são esses que estão mais profundos? Que mexe muitas vezes com assuntos que a gente tampa e deixa oculto ali, que a gente precisa incorporar e ajudar a gente. O que está acontecendo agora, que está acionando esses tabus todos, ajudam a gente a criar novas narrativas de identidade, porque a gente está nesse eixo de Sagitário e Gêmeos muito mexido. Então, tudo que você está cavucando aí, que de repente seja uma crise, que de repente seja temas difíceis de lidar, te ajuda a criar um novo eu, digamos assim, tá? Então, bora lá, coragem. Marte, ação, energia, o nosso motor. Marte, onde a gente põe gás, né? Onde a gente é chamado a agir, mais impaciência, mais disputas, mais embate, passando pela casa da família, do doméstico. Então, ele está acionando ali, pode estar sendo acionado para você de várias maneiras. Ou sendo chamado a agir mais, né? E tá com mais tarefas com relação ao ambiente doméstico, olhando como está essa família, né? Pode ter mais embate ali nesse ambiente, mais disputa, pode estar mais irritável. Então, esses temas de quarentena acionam bastante. Então, Marte está ali durante o mês de junho. E eu queria fazer um spoilerzinho que eu estou fazendo aqui para todos os signos, que é no segundo semestre, a partir de 28 de junho, Marte, que é essa nossa defesa do eu, né, o ímpeto de ação, fazer do meu jeito, né, fazer do nosso jeito. Essa defesa do eu é uma boa frase, né? Ele fica 6 meses. Olha, gente, normalmente ele fica umas 7 semanas em cada signo. Ele vai ficar 6 meses no signo de Áries, que é impulso, ação, combate, embate. Eu tenho até um receio em relação a nações e brigas de poder por conta desse Marte super incendiário, de 28 de junho até 6 de janeiro, até dia de Reis de 2021. Onde vai estar para nós, galera? Vai estar passando, mexendo, acionando a casa dos nossos talentos, processos criativos. Eu vou voltar nesse tema em julho, tá? Mas eu queria só fazer um spoiler pra gente ir se preparando para isso. A área dos romances, dos afetos, dos filhos, do que você coloca no mundo. Então, uma oportunidade, eu acho uma casa interessante para estar 6 meses, né? Acionando os nossos talentos, a autoconfiança, chamando para ação a questão do relacionamento com os filhos. Ele traz mais embate, irritabilidade, onde ele passa. Então, cuidar dessas relações com filhos, né? Que é a figura mais latente dessa casa. Fertilidade, então veja lá se você está evitando ou está tentando. Então, também é uma casa fértil. Vamos voltar a ela no mês que vem, tá? Mas eu precisei fazer esse spoiler porque são 6 meses de Marte, não é brincadeira. Fechando com você é o seguinte, lua cheia, terceiro eclipse da tríade que eu estava comentando. 5 de julho, lua cheia,
o último toque de novo naquele eixo de apego e desapego que eu comentei. Ele vai cair na casa do dinheiro, dos recursos, tá? Pensar, lua cheia, o que você evidencia com relação ao seu ganho, aquilo que você se remunera, as ferramentas que você está usando para ganhar dinheiro, você quer mudar isso, você está guardando alguma notícia com relação a isso. Então, pegando lá no dia 5 de julho. Tem uma conjunção muito importante dentre tantas, né, que está no céu de 2020, mas uma super importante desse ano que está indo e voltando é a de Júpiter com Plutão, que também aciona essa casa do dinheiro para nós nesse período. Vai ficar exato no final de junho, ficou exato em abril, final de junho e novembro, tá? Então, e esse tema, mundialmente falando, ele tem troca de poder, muita questão de poder sendo levado em conta. Para nós, então o que é importante? A junção de Plutão com Júpiter significa o seguinte: para que a gente se expanda, Júpiter, para que a gente alcance novos horizontes, importantíssimo para nós, porque é o regente de Sagitário, Júpiter, expansão, a gente precisa depurar temas, precisa deixar aí, let go, né? Tem que ir redenção, limpeza, depurar, né? A gente está com esse eixo de deixar as coisas depurarem, mexido, não perde do radar a importância disso. Depurar temas econômicos, financeiros também, esse eixo de apego e desapego, para que a gente consiga estruturar melhor, principalmente mais perto do final do ano, esse mesmo Júpiter, o que ele faz? Ele encontra Saturno e dá a oportunidade da gente pôr a mão na massa, estruturar essa expansão de uma forma muito, muito bem planejada, tá? Então, limpa o que você tem que limpar, faça o que você tem que fazer para preparar para esse encontro da expansão com a estrutura, para ficar claro, a expansão encontrando a estrutura, e vai dar a chance da gente estar mais pronto para a próxima área que essa dupla vai mexer, que é a área de comunicação, de como você se divulga, mais para o final do ano. Relação com irmãos, então a gente fala mais, vou falar mais em julho sobre isso, mas enfim, aproveitar esse grande encontro de gigantes para que a gente possa depurar o que tem que depurar para estruturar depois, tá bom? Bom, se você chegou até aqui, quero te agradecer a parceria, a audiência, me conta como ressoa para você, se faz sentido, se não faz. Se você tiver interesse em fazer seu mapa individual, me segue também lá no Instagram, Denise_Conectarium Astrologia, talvez seja mais fácil o contato por lá, às vezes no YouTube a gente se perde um pouco das mensagens, mas eu tô olhando sempre. Me fala se você tem interesse para entender melhor a sua individualidade. E se não, a gente se vê por aqui pra gente falar do mês de julho, tá bom? Um ótimo junho pra você e temporada de eclipse. Beijo enorme.